E hoje de madrugada eu estava orando, falando com Deus e perguntando para Deus: Deus, como eu começo? Como que vai ser essa primeira palavra? Daí eu comecei a orar e a meditar. Deus trouxe algo ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Abre a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Glória a Deus. E o propósito da terça da visão é toda a liderança da nossa igreja era para estar aqui hoje, né? Eu falei, não vou divulgar, nós vamos passar a divulgar mais, vamos trabalhar mais essa informação, porque assim, o que Deus colocou no meu coração para fazer hoje, é para quem tem fome. Se você está aqui hoje, é porque você tem fome, amém, queridos? Tá? Então abra aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, apenas o versículo 19, depois eu vou lendo outros textos, né? E eu quero aqui mostrar para você algo tremendo que o Senhor ministrou no meu coração nessa madrugada, a respeito da visão celestial, a visão de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, né? Para aquilo que o Senhor tem, qual é o seu propósito, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui quem está dizendo essa palavra é o apóstolo Paulo, quando ele estava preso num tribunal, foi levado diante de uma autoridade, um rei, e ele testemunha, ele começa a contar, se você pode ler o texto depois, ele vai começar a contar como ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele começa a dizer como foi a sua experiência em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que é o que eu estou pregando agora nos domingos. Ele começa a falar e ele diz: eu estou fazendo tudo o que faço, porque eu recebi uma visão, e essa visão veio do céu, e eu fui obediente a essa visão. Então eu estou aqui preso diante do Senhor, porque eu fui obediente a alguém que me direcionou, que me deu poder e autoridade para conduzir a pregação do Evangelho para onde eu devo ir. Então Paulo se movia por uma visão, mas não era uma visão da terra, era uma visão que vinha do céu. Posso ouvir um glória a Deus? Então, queridos, primeira coisa que eu fiquei orando e meditando, eu poderia falar da estratégia da igreja, poderia falar da célula, poderia falar do discipulado, tudo isso faz parte da visão, mas ainda não é a visão, porque a visão é algo que nós só podemos receber de Deus para a nossa vida, é algo que nós só podemos receber do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Não é algo que a gente vai conseguir na estratégia, não é algo que a gente vai conseguir, né, de forma humana, no estudo, na faculdade. Não, é um direcionamento celestial para a nossa vida como igreja, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Posso ouvir um glória a Deus, amém? É interessante que quando Paulo lhe diz isso, né, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4, é interessante que quando Jesus está com seus discípulos, e ele, durante os 40 dias, o texto vai dizer que Jesus comeu com seus discípulos, e Jesus ele deu uma direção, e essa direção era sobre o batismo do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz assim, eu vou ler bastante texto, porque eu quero deixar para você, né, a verdade da Escritura a respeito da visão celestial para a nossa vida. Essa visão celestial a gente não vai conquistar ela, não vai conseguir receber essa visão. E visão, querido, o que é visão? Visão é você ter um vislumbre do futuro, é Deus mostrando para você o que Ele está fazendo, para onde Ele está conduzindo a sua igreja. É mais ou menos assim, para simplificar. Deus chega em Noé e fala para Noé: Noé, vai acontecer isso, isso e isso, constrói uma arca. Ninguém conseguia compreender o que Noé estava enxergando, porque era uma visão celestial, não era uma visão que vinha da terra, era uma visão que vinha do céu. E olha o que Jesus diz. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Versículo 7. Ele respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas, pois o Pai estabeleceu
pela sua própria autoridade. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até o confim da terra. Agora é interessante esse texto, irmãos, porque Jesus está falando de algo que João Batista já havia profetizado. Se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, não precisa colocar, tá? Versículo 10 ou versículo 6 em diante, João Batista ele vai falar assim: eu vos batizo com água, mas vem alguém depois de mim, e esse vai batizar vocês com fogo, que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus agora ele está dizendo, ele está reafirmando o que já havia sido profetizado por João, porque estava chegando o momento de o Espírito Santo de Deus descer e tomar os discípulos para um propósito de uma obra. E quando o Espírito Santo de Deus vem e ele ocupa esse lugar na nossa vida, ele abre a nossa visão e nos dá um entendimento, que é o que o apóstolo Paulo disse ao rei Agripa: eu recebi uma visão celestial e fui obediente a ela. Mas é interessante que quando chega no versículo 6, vai dizer assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? É tão interessante essa palavra, irmãos, porque a gente vê o quão desconexo estavam os discípulos daquilo que Jesus Cristo estava falando. Por quê, pastor? Porque eles não haviam recebido o Espírito Santo, e é impossível compreender a visão celestial sem o Espírito Santo de Deus. Enquanto Jesus estava falando de coisas celestiais, eles estavam falando de coisas materiais e temporárias. Enquanto Jesus estava falando do reino dos céus, eles estavam pensando no reino da terra. Esse é o grande problema, que muitas pessoas não conseguem entender o movimento que Deus está fazendo na terra, porque ainda não foi cheio do Espírito Santo de Deus, ainda não recebeu o dom de Deus, que esse dom de Deus é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que abre a nossa mente, o Espírito Santo de Deus é que traz o entendimento, o Espírito Santo de Deus é que abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar o que Deus está para fazer nos dias que nós estamos vivendo. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Jesus está falando para eles de algo extraordinário. Jesus está falando para eles sobre algo que foi profetizado pelos profetas, algo que foi anunciado pelo profeta Joel, onde Joel diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Uau! Aonde o próprio Deus está dizendo: eu virei habitar na terra, e todo aquele que se converter, entregar sua vida a Jesus, será um templo e morada do Espírito Santo. Jesus está falando de algo novo que estava começando, estava falando de algo extraordinário, o ápice de toda a humanidade, de todos os tempos. E eles estão pensando no quê? Na restauração do reino de Israel. Eles estão pensando: Senhor, esse é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Esse é o tempo que o Senhor vai nos livrar de Roma? Esse é o tempo que o Senhor vai se colocar como rei? Esse é o tempo que o Senhor vai estabelecer uma nova política? Esse é o tempo que o Senhor vai trazer um novo governo? Jesus disse: não compete a vocês. E aí no versículo 7, Jesus dá uma faca tramontina neles, dizendo assim: eles respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas, pois o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus diz: não compete a vocês querer entender essas coisas. E Jesus volta para o foco, e o foco no versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo: não saiam, porque vocês precisam do poder do Espírito Santo, porque o meu reino não consiste somente aqui nessa terra de Israel. E aqui nós entendemos o que Jesus está falando desde o princípio. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu dizer, quando Jesus ele diz essa frase, ele está dizendo em resposta de uma mulher que pergunta. Jesus está na terra de Samaria, e lá havia um templo, e ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Alguns dizem que é aqui que se deve adorar, outros dizem que é lá em Jerusalém que deve se adorar.
E aí Jesus diz: não é nem aqui e nem lá, porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mais tarde ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Sabe, querido, quando nós começamos a entender a lógica do que Jesus está dizendo, não se trata mais de uma questão geográfica. O seu reino não tem divisas. Posso ouvir um glória a Deus? A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios, eu quero frisar somente nesse texto que eu li aqui, para nós não nos perdermos, que Jesus está falando de coisas celestiais, eternas, e os seus discípulos estavam falando de coisas terrenas e temporárias. É impossível nós termos visão celestial sem o Espírito Santo de Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, esse é um texto maravilhoso. Olha o que diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O homem natural não pode compreender as coisas celestiais, somente o homem que é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo vai continuar dizendo no versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito revela a nós coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não podem ouvir, coisas que a mente humana não pode imaginar. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus vai ver o que os homens não podem ver, vai ouvir o que os homens não podem ouvir, vai pensar, vai compreender as coisas que os homens naturais não podem compreender. Isso é visão celestial. Isso é a visão de Deus para as nossas vidas. E ele continua dizendo: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos um Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo não é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Paulo está dizendo que nós temos a mente de Deus, porque o Espírito de Deus, que conhece Deus em todo o seu ser e profundidade, habita em nós. Essa visão, querido, que é o que Paulo começa dizendo: eu recebi uma visão que veio do céu. Homens não conseguem entender, homens naturais não conseguem compreender, somente aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo, fiz aqui essa breve introdução? Quantos aqui querem receber uma visão celestial de Deus? Irmãos, pensa comigo, se a visão celestial de Deus é um só, sim ou não? E quando surge uma outra visão no meio do povo de Deus, que não é do pastor, porque tem gente que fala assim: eu não acho que está certo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Esse acho aí vem da onde, irmãos? Consegue entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Porque se nós não tivermos o mesmo Espírito, nós não teremos a mesma visão. Mas se nós tivermos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, nós entenderemos as mesmas coisas, ouviremos a mesma voz, receberemos a mesma direção, teremos os mesmos sonhos, os mesmos planos, os mesmos projetos, a mesma motivação.
Quantos conseguem entender? Amém, queridos? Agora eu quero perguntar aqui, quantos aqui querem receber essa visão celestial? Dê um glória a Deus. Tem que ser bonito, dê um glória a Deus. Querido, se você quer receber essa visão celestial, o que nós precisamos ter para receber essa visão celestial? Quem pode falar para mim? O que nós precisamos? Do que nós precisamos? Espírito Santo. É sobre isso. Porque os discípulos, antes de serem cheios do Espírito Santo, eles falavam de coisas terrenas. Depois que eles são cheios do Espírito Santo, eles se levantam e começam a entender que eles precisavam ser testemunha até os confins da terra. Não se tratava mais de uma questão geográfica, não se tratava mais de um lugar específico, mas é até os confins da terra. Amém, queridos? E aí hoje eu estava orando, hoje de manhã, e eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu sinto que às vezes tem tantos irmãos abatido, entristecido, irmãos que são líderes, que estão na frente. Quem já ouviu falar o termo ponta de lança? Quem já ouviu falar esse termo já? Ponta de lança. Quem sabe o que significa esse termo? Ponta de lança. Não sabe o que significa esse termo ponta de lança? Pensa que um guerreiro quando joga uma lança, a ponta chega na frente. A ponta entra cortando. Aonde a ponta passa, ali passa junto a vara que sustenta aquela lança. Por que eu estou dizendo isso? Líder, quando ele é líder, ele é uma ponta de lança. Ele não, querido, a madeira não vai cortar no lugar da ponta. Ele tem que cortar primeiro, ele tem que entrar primeiro, ele tem que atravessar primeiro, ele tem que ir adiante primeiro, porque o líder está na frente. O líder que ora, os que estão atrás vão junto com ele, estão se envolvendo, estão queimando com ele. E eu comecei a orar, e Deus começou a pensar no meu coração, falando assim: meu filho, sabe o que precisa? Você precisa colocar a mão na cabeça dessas pessoas e abençoar elas, liberar sobre elas autoridade, liberar sobre elas coragem, liberar sobre elas força, liberar sobre elas renovo, porque faz tempo que nós não fazemos isso, irmãos. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, e começou a queimar dentro de mim essa palavra. Então nós precisamos entender que a visão celestial, ela vem com o batismo do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Os discípulos já estavam com Jesus, mas eles ainda só conseguiam ver as coisas de forma natural. Eles só conseguiram ver as coisas de forma sobrenatural, depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus dentro deles. Amém, queridos? E existem pessoas que às vezes são até batizados, mas que ainda não foram cheios do Espírito Santo de Deus. Existe uma coisa que é o selo do Espírito Santo de Deus. O que é o selo do Espírito Santo de Deus? É quando você é selado, você está salvo e está selado. Outra coisa é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Essa plenitude do Espírito Santo de Deus é o batismo com fogo. É o batismo de poder. É o batismo que você vai sair da dimensão natural, você vai entrar numa dimensão sobrenatural. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Então pode ter cristãos que estão vivendo somente numa dimensão natural? Sim. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo termina essa palavra no capítulo 2. No capítulo 3 ele diz assim: eu não vos chamei espirituais, porque vocês ainda são carnais. E ele diz: a obra de alguns aqui ainda é palha e feno, não é ouro e não é prata. Embora, olha o que ele diz: embora no dia do juízo a palha e o feno se queimarão, mas este será salvo pelo fogo. Consegue entender? A pessoa pode ser uma pessoa que não esteja na plenitude do Espírito Santo e ser salvo, mas pode ser uma pessoa que esteja na plenitude do Espírito Santo, e aí vai receber uma visão celestial, vai ter poder, vai ter unção, vai ter autoridade, vai ter força, vai ter renovo, vai ter um mover sobrenatural sobre a sua vida. Consegue entender assim ou não? Vai encher o seu tanque. E olha o que eu comecei a orar e o Senhor começou a trazer ao meu coração. Tem palavra, irmãos, que cai na nossa cabeça que nem uma mensagem, né? Sabe quando a mensagem cai no WhatsApp, faz plim, faz aquele barulhinho lá, né? Não vou fazer de novo, tá? Já tem alguns anos risada. Tem mensagem que é assim, que já cai pronto na cabeça da gente. E o Senhor começou a trazer ao meu coração alguns textos, e eu quero ler esses textos para vocês. Olha o que diz aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 até o versículo 17.
Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Eram homens que acreditavam, já eram batizados, mas ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo de Deus. Eram batizados na água, mas não haviam sido batizados com o Espírito Santo de Deus. E olha o que diz aqui. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Foi com imposição de mão, foi com mão na cabeça. Quando eles colocou as mãos sobre eles, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Olha aqui o texto interessante, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, quando Paulo chega numa cidade chamada Éfeso. Olha ali encontrou alguns discípulos, a partir do versículo 1, ali encontrou alguns discípulos, e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo, deixa eu voltar aqui. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce nele, que viria depois dele. Deixa eu voltar aqui. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e profetizar, e eram ao todo 12 homens. Olha que interessante essas informações da palavra de Deus, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Alguns teólogos, ou até mesmo uma linha de pastor incrédula, não acredita nesse poder da imposição de mão. Então eles falam assim: não, isso aqui é só um dom que foi entregue, é só um dom que foi derramado. Paulo está falando assim: você recebeu um dom quando eu coloquei a mão sobre a sua cabeça. Não é o Espírito Santo de Deus. Só quanto texto nós já vimos aqui que pela imposição de mão veio a plenitude do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer assim: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Ele também vai dizer em Efésios: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Pode ser que exista pessoas que um dia já queimou, teve uma labareda dentro de si, mas hoje só o que tem é uma pequena fumaça. É ou não é verdade? Porque deixou apagar essa chama do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e quando o Espírito Santo de Deus, quando a chama do Espírito Santo de Deus diminui dentro de nós, diminui o poder, diminui a disposição, diminui a força, diminui a ousadia, diminui a coragem, tudo. Aí sabe o que acontece? Vira aquele crente medíocre, mequetrefe, aquele crente que não queima mais, aquele crente que vive uma vida no piloto automático. Paulo está dizendo: não se esqueça, porque foi por imposição de mão que você recebeu o dom de Deus.
E teologia, fazer teologia é algo muito gostoso, porque o que é teologia? Não dá para você fazer teologia sem estudar a Bíblia, principalmente a teologia que nós estudamos, que é a sistemática, porque um texto como esse, você vai compreender ele através do próprio ensinamento da Escritura Sagrada. Quando Pedro e João, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, chega na cidade, onde estava Filipe, onde estava acontecendo o avivamento, havia o batismo ali somente no nome de Jesus, ninguém ainda havia recebido o Espírito Santo. O que eles fizeram? Impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, foram batizados do Espírito Santo. Certo ou errado? Eu li esse texto para vocês. Só que o texto também vai dizer que havia um homem chamado Simão, e ao ver o que Pedro e João faziam, ele era um homem rico, ele pega um valor alto em dinheiro. Depois você pode ler, está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 8, ele chega em João e Pedro e fala assim: impõe as mãos sobre mim, para que eu também receba esse dom que vocês estão recebendo. Pedro e João repreende ele. Pedro e João repreende ele porque ele estava querendo fazer isso por ganância, ele queria ministrar por dinheiro. E aí, queridos, quando Pedro e João estão exortando eles, eu só coloquei um versículo aqui para vocês entenderem o que Paulo estava dizendo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e 6, ou melhor, versículo 6. Olha o que diz aí. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Olha aqui, olha que interessante isso aqui. Como que os apóstolos se referiam ao batismo no Espírito Santo de Deus? Eles foram até lá para quê, irmãos? O que eles foram fazer em Samaria? Impor as mãos e as pessoas fossem batizadas. E quando Simão quis comprar esse batismo com o Espírito Santo de Deus, ele foi exortado. E aí quando Pedro e João foi exortar ele, não falou para você quer comprar o Espírito Santo, disse você quer comprar o dom de Deus. Eles se referiram da mesma forma que Paulo se refere a Timóteo. Paulo diz: você recebeu por imposição da minha mão o dom de Deus, que é o batismo no Espírito Santo de Deus. Por que Paulo escreveu isso para Timóteo? Não quero pregar sobre isso porque não dá tempo. Timóteo era uma pessoa que tinha muitas dificuldades. Timóteo era um jovem pastor muito inseguro, com um sentimento de inferioridade, e constantemente Paulo precisava ficar animando ele, encorajando ele, fortalecendo ele, porque ele se desanimava muito fácil. Será que tem gente que é parecida aqui com Timóteo? Mas Paulo, como não podia colocar a mão na cabeça dele e renovar o voto sobre a vida dele, renovar esse batismo do Espírito Santo de Deus na vida dele, o que Paulo faz? Escreve uma carta falando para ele: não se esqueça que eu coloquei minha mão sobre você, e você recebeu o dom de Deus, você recebeu o poder, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Coloca o versículo 7 para mim. Coloca para mim, deixa eu falar aqui certinho, tá? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Amém? Para mim encerrar aqui, vamos fechar aqui. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pode passar. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas é um espírito de coragem, um espírito de força, um espírito de ousadia. Agora é claro que a gente precisa falar aqui para você, quando ele diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, esse espírito aqui na Bíblia Sagrada, ele está escrito espírito com letra minúscula. E quando é letra minúscula, não é o Espírito Santo, mas é o espírito humano, o espírito que nós temos. Agora a Bíblia vai dizer também que Pedro, sem o Espírito Santo de Deus, ele tinha um espírito covarde. É ou não é verdade? Negou Jesus 3 vezes. Então ele tinha um espírito covarde. Pedro, sem o Espírito Santo de Deus,
ele tinha um espírito covarde, mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus, irmãos, o Espírito Santo de Deus desceu, Atos 2, e diz a palavra de Deus que veio como língua de fogo, e todos foram cheios naquela casa, e de repente eles foram tão tomados pelo Espírito Santo, que eles não conseguiam andar, eles não conseguiam se levantar, eles não conseguiam se movimentar onde eles estavam, começaram a cair aonde estavam, e todo mundo ali, olhando, alguns ficaram admirados do que estava acontecendo, mas sempre tem alguns carnais, aonde há um mover de Deus, e eles diziam, esses homens estão embriagados, 9 horas da manhã, e Pedro, que agora tinha um espírito transformado, um espírito cheio do Espírito Santo de Deus, se levanta cheio de coragem, se levanta cheio de ousadia, se levanta cheio de poder, se levanta, querido, com uma força sobrenatural, e ele prega um sermão, e esse sermão, no final dele, 3.000 almas se convertem. É disso que Paulo está falando, porque o Espírito Santo de Deus faz do nosso espírito um espírito corajoso, um espírito ousado, aonde nós temos a força de Deus para nos mover, para onde nós formos, orarmos e ver os milagres de Deus acontecendo. Amém, queridos?